Seguinte, galera, nesse vídeo aqui a gente vai ver como é que calcula a força de reação usando o SolidWorks Motion. Para isso a gente vai fazer os cálculos analíticos aqui, vai ver na mão como é que faz, né? E a gente vai comparar, fazer a simulação no SolidWorks Motion e comparar esses resultados aí. Para isso a gente vai também fazer a montagem desse conjunto, porque quando a gente está trabalhando com SolidWorks Motion, e a gente quer saber os resultados de força, por exemplo, força, torque, a gente está fazendo simulações dinâmicas, a gente precisa fazer essa montagem que ela não tenha posicionamentos redundantes. Então a gente vai ver aqui que são esses posicionamentos redundantes, para a gente poder ter certeza do que os nossos cálculos estão corretos lá na nossa simulação. Beleza? Bom, meu nome é Fábio Gomes, eu sou engenheiro mecânico e por aqui eu falo de como a gente faz para estudar elementos finitos usando o SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion também, aplicando a teoria, porque a gente estuda bastante teoria na faculdade e na hora de aplicar no software a gente fica meio perdido. Então eu sempre faço exercício assim para a gente poder ter mais segurança nas nossas simulações, beleza? Bom, e na descrição do vídeo eu vou deixar as informações para você se quiser baixar esses arquivos aqui, tanto o PDF com os cálculos analíticos, quanto os arquivos 3D para você, se você quiser fazer junto aí o exercício, tá bom? Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer os cálculos analíticos aqui, para depois a gente fazer a montagem, e no final a gente vai fazer a simulação lá no SolidWorks Motion e comparar os valores. Vamos ver o enunciado aqui que ele pede. Se uma força F 350 newtons é aplicada no cabo do grão particulado, determine a força de prensagem resultante em A. Então, se a gente aplicar uma força aqui na manopla, né, o sistema vai articular aqui e vai causar uma força de reação aqui. Então, a gente vai ver qual que é essa força de reação, certo? Primeiro, para a gente fazer... a gente vai ter que decompor essas forças até chegar nesse ponto A aqui. Primeiro, eu vou decompor, vou isolar essa peça aqui, ó, para a gente fazer o diagrama de corpo livre dessa peça e a gente calcular qual que vai ser a força de reação aqui no ponto C, para depois a gente passar, fazer uma outra diagrama de corpo livre dessa peça aqui, para saber qual que é a força de reação aqui em A. Certo? Então foi isso que eu fiz aqui embaixo. Ó. Isolei o corpo ali, já coloquei as forças que estão aplicadas aqui. Quando eu aplico uma força aqui, gera uma força de reação nessa haste aqui, ó, certo? E aqui em C eu vou ter duas componentes em X e em Y. Então, para começar, a gente vai fazer as forças de reação aqui, calcular os momentos, né? No ponto C, porque eu não tenho nenhum valor aqui, porque eu tenho uns valores aqui de F350, vou descobrir qual que é esse valor aqui no final, beleza? Então, vamos lá. Eu coloquei em vermelho aqui as forças e em azul eu coloquei as distâncias, porque momento é força vezes distância, né? Então, vamos começar pela força BE aqui, ó. Eu coloquei aqui no cantinho, se você de repente não sabe decompor ou não lembra, sempre esquece, para você saber quando você tem que usar seno ou cosseno, tá bom? Então, nesse caso aqui da força B, a gente vai fazer as forças em Y. Aqui no caso, eu preciso decompor essa força B em Y, então eu vou fazer o quê? Fazer o FBE vezes o cosseno de 30, certo? Porque o ângulo está aqui, ó. Então, o cateto adjacente vai ser esse aqui. Por isso que eu estou multiplicando por cosseno de 30, vezes a distância de 70 aqui, né? Do ponto C. Porque ela vai estar apontando para cima aqui, vai estar girando, vai estar fazendo sentido anti-horário aqui. Inclusive, a gente até convencionou aqui, e no sentido anti-horário é positivo, certo? Por isso que está positivo aqui. Então, por isso que ficou FB vezes cosseno de 30 vezes 70. A segunda força é em X. Então, por isso que está multiplicando por seno de 30. Né? FBE vezes seno de 30. E vezes a distância, porque como a gente está fazendo em X, ela está apontando para a esquerda aqui, né? Essa força em X. E a distância de 30 até o ponto C. Então, está girando no sentido horário, por isso que está negativa aqui. E a gente já multiplicou ela aqui, certo? A próxima força é a força de 350 newtons. Mesmo esquema aqui, a gente vai fazer ela em X, em Y, aliás, e a gente está decompondo ela nesse eixo aqui, né, no eixo Y. Então, por isso que vai ficar 350 vezes o cosseno, porque o ângulo está aqui, né, o cateto adjacente está aqui. Então, ficou 350 vezes o cosseno de 30.
vezes, agora é o seguinte, vezes a distância, né? Que distância aqui é? Essa distância aqui, ó. Daqui, desse ponto onde começa a inclinação, até o ponto de aplicação da força aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que saber qual que é o tamanho desse segmento aqui, ó, daqui até aqui. Para isso, é só a gente fazer o triângulo retângulo aqui, né? Que é 275 vezes o cosseno de 30. Aí a gente vai ter o tamanho desse segmento daqui até onde a aplicação da força aqui. Mais 70, que é o que, ó? Esse pedacinho aqui, ó. Daqui onde começa a inclinação até o ponto C, certo? Esse que vai ser o momento dessa força aqui em relação ao ponto C, certo? E em relação a X, que vai ser agora aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra seta aqui, ó. Que agora a gente vai decompor em X aqui, certo? Que é o quê? É o 350 vezes o seno de 30. Então, esse valor aqui é a força decomposta em X. Vezes a distância. A distância qual que é agora? É daqui, ó. Agora eu vou pegar essa outra seta aqui. Que é do ponto de aplicação de força aqui até o meu eixo X aqui, ó. Onde começa o... Onde está o ponto C aqui, né? Então, por isso que ficou 275 vezes o seno de 30, que é o tamanho desse segmento aqui. Tudo isso igualando a zero, se a gente for fazer os cálculos aí, vai dar que a força BE é 2.574,81 newtons, certo? Então, a gente já chegou à força BE aqui. Agora, a gente vai calcular a força CX aqui, para a gente passar depois para o outro lado, para calcular a força de reação lá no ponto A. Então, a gente vai fazer a somatória das forças em X. A gente vai convencionar aqui que no sentido do lado direito, né, é positivo, certo? Então, o que a gente tem aqui para o lado direito? Tem um Cx propriamente dito, que é o que a gente quer. É positivo porque está apontando para a direita. Menos a força que eu acabei de calcular aqui, ó. Menos 2.574,81. Só que é vezes o seno de 30, porque a gente está trabalhando no eixo X aqui, né? Que é essa força aqui, ó. Certo? Vezes o seno de 30, mais que agora é outra força aqui, ó. Mais essa força aqui, ó. Porque está apontando para a direita, né? 350 vezes o seno de 30, certo? Tudo isso daí igualando a zero, a gente vai ter que o valor de Cx é 1112,41. Então, a gente já pode passar para a próxima peça aí para a gente poder continuar nossos cálculos, certo? Isolando tudo aqui, ó, essa peça aqui, né? E a gente já tem calculado aqui o Cx, que a gente acabou de calcular. E a gente vai fazer o quê? A somatória dos momentos no ponto D, que eu também não tenho nada de valor aqui. Então, vou fazer a somatória dos momentos nesse ponto. O que a gente tem aqui? A gente tem primeiro a força em X aqui, né? 1112,41, que tá, essa força aqui está apontando para a esquerda. Em relação ao ponto D, ela está fazendo um giro no sentido anti-horário. Então, a gente convencionou que anti-horário é positivo aqui, por isso está positivo. Vezes 60 milímetros, que é a distância que está do ponto C ao ponto D aqui, que é o braço de alavanca lá, certo? E a próxima força que a gente tem aqui é o NA, porque o ponto D aqui a gente não tem nada, né? Que a gente está fazendo somatória dos momentos em relação a esse ponto. Então, a força que a gente sobrou aqui, ó, é o NA, que é a força de reação no ponto A. Ele está apontando para cima aqui, fazendo um giro no sentido horário, no sentido ao ponto D, por isso está o sinal negativo aqui. E essa força aqui está a uma distância de 235 milímetros do ponto C, certo? Então, ela está fazendo esse giro aí. Então, a gente igualando tudo isso a zero, a gente vai ter que a força de reação no ponto A ali, ela vai ser 284,01 newton, beleza? Então, vamos lá para o SolidWorks fazer a nossa montagem do nosso conjunto. Bom, estou com a montagem aberta aqui já, e a primeira coisa que a gente pode observar é que está sem posicionamento nenhum, que é para a gente poder fazer junto aí esse exercício, tá? A gente discutir essa parte de posicionamentos redundantes. O que eu quero falar para você aqui também é que eu postei no Instagram lá, diferente do que está aqui essa montagem lá, né? Lá eu tava com os pinos aqui, tava com uma manopla aqui,
modelada, né? E aqui eu poderia até colocar mais coisas, eu poderia colocar um parafuso aqui fixando em algum lugar aqui, certo? Mas para o que a gente vai fazer, que é só um cálculo de força de reação, a gente já simplificou nosso modelo, porque sempre nas suas simulações você tem que procurar simplificar o seu modelo, dependendo do que você quer calcular, para você não complicar a sua simulação, beleza? Então por isso que eu modelei, por exemplo, aqui, ó, a base aqui, né, como uma peça só, que na realidade se eu fosse fabricar eu teria que modificar algumas situações aqui, mas para efeito de cálculo aqui, essa é a modelagem que eu fiz para a gente poder fazer esse exercício aqui, certo? Então vamos lá. A gente vai fazer os posicionamentos junto aqui, como a gente faz convencionalmente numa montagem. E aí depois a gente vai ver por que a gente não pode fazer isso. Eu vou mostrar aqui, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, coincidente essa face com essa, concêntrica, né, na realidade. Depois aqui, vou fazer a montagem rapidinho aí, só para a gente ver. Isso daqui eu suponho que você já saiba fazer. Mas se você não sabe, vamos fazer junto aí. Então vou colocar essa face concêntrica com essa face coincidente com esse diâmetro aqui concêntrico com essa face aqui coincidente com essa. E mais aqui. Aqui ainda está solto, né? Essa face aqui cilíndrica concêntrica com essa. E tá feito ali a parte da frente, né? Vou colocar o parafuso. O parafuso também modelei como uma peça só. Na verdade, modelei separado e depois transformei em uma peça só. Para poder simplificar o estudo aí, tá? E essa face aqui, eu vou travar com essa face aqui da haste. Certo? Beleza. Então a gente tem a nossa montagem feita, certo? E para isso, para finalizar aqui, para saber qual que é a força de reação, eu vou colocar mais um posicionamento e lá na hora de calcular as forças aqui, eu explico por que eu coloquei esse posicionamento, tá? Que vai ser qual? Vai ser essa face aqui, coincidente com a face do final do parafuso aqui, certo? Então, beleza. Então, a gente fez a montagem e agora a gente vai partir para a simulação do SolidWorks Motion. Bom, então a gente vai vir aqui em estudo de movimento. Aqui, ó, se você não tiver ativado o SolidWorks Motion, vai estar aparecendo só essas duas opções, animação e movimento básico. Então a gente vai vir aqui, ó, em suplementos do SolidWorks e ativar aqui o SolidWorks Motion, certo? E agora vai aparecer aqui a análise de movimento. É para isso que a gente vai, para o nosso estudo, a gente precisa estar ativado aqui, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar aqui o que a gente vai ter que fazer. Colocar força de 350 newtons aqui na manopla, né? Então como é que a gente faz isso aqui? A gente vem aqui, ó, em forças. Antes de colocar, deixa eu explicar aqui o que eu fiz nessa peça aqui, ó, na manopla, né? Eu fiz uma linha de divisão aqui para poder auxiliar quando eu clicar no ponto de aplicação da carga ali, eu só clico nessa face e ele já identifica ali qual que é a face que vai ser aplicada a carga. Para isso eu fiz o quê? Eu desenhei um quadradinho aqui, ó, respeitando essa distância de 275, né, que tem do nosso exercício aqui, ó, certo? E criei um quadrado ali para fazer uma superfície menor ali para a gente poder aplicar a carga. Aqui eu coloquei 10 e 15, mas não tem um tamanho correto, porque eu poderia colocar 15, 20, porque quando eu clicar em força aqui, aplicar na superfície, ele vai aplicar uma força resultante aqui no centro dessa superfície. Então por isso que tem que estar no meio aqui também, né? Esse segmento aqui tem que ser o mesmo tamanho desse. Porque quando eu clicar aqui na superfície, essa minha força resultante vai agir aqui na linha de ponto de aplicação dessa carga aqui, que vai ser os 275 milímetros, certo? Então foi isso que eu fiz aí. A gente usa bastante esse recurso para fazer as aplicações de carga também, certo? Então, como é que a gente aplica a carga? A gente vem aqui, ó, em força, clica aqui,
Aqui a gente tem alguns campos, né? Por exemplo, aqui nessa primeira parte aqui, a gente tem o tipo da força que a gente quer aplicar. Então a gente vai concentrar só em força aqui, né? Porque é o foco do nosso exercício. A gente não vai falar nada sobre torque agora. Nesse segundo bloco aqui, a direção da força, né? Porque a força é um vetor, então a gente tem que apontar a direção, o sentido dela. Então é aqui que a gente arruma isso. E no próximo bloco aqui é o valor da força. Então, qual é o valor que a gente vai pôr de força ali, certo? Então vamos lá. Então aqui a gente deixa em força, aqui a gente vai deixar somente ação. E aqui vai ser, ó, se a gente parar o mouse aqui na caixa de seleção, ele pede para você clicar qual que vai ser o ponto de aplicação dessa força. Então a gente vai clicar aqui, ó. Ele já reconheceu. Aqui a gente vai clicar nessa caixinha aqui e vai dar a direção da força, né? Porque ela está apontando no sentido do eixo da manopla. Eu não quero, eu quero que ela aponte no sentido normal aqui, ó. Então vou clicar nessa aresta aqui, ó, certo? Só que ela está apontando para cima, então eu vou inverter aqui, ó, clicando aqui, ó, inverter direção, e ela vai estar para baixo. E agora a gente só vai colocar aqui o valor da força, que é 350 newtons. E vou aplicar um OK aqui. Quando eu apliquei um OK, ele já gerou um estudo para 5 segundos. Tá tudo bem, certo? Isso daí já vai atender a gente. E a próxima coisa que eu vou fazer aqui agora é calcular esse estudo aqui. Então vamos lá, calcular. Beleza, aparentemente não fez nada, mas ele já calculou estudos em função da força que eu coloquei aqui, beleza? Agora eu quero saber o resultado da força de reação naquele ponto ali. Só para a gente observar que aqui, ó, nos posicionamentos, ele está com 12 redundâncias. Se a gente clicar com o direito aqui no mouse, botão direito, ele vai listar todas as redundâncias que tem, né? Inclusive a quantidade aqui que a gente falou, certo? E vamos ver o resultado aqui do valor que deu de força de reação. Então, para isso a gente vem aqui, ó, clica aqui em resultados e plotagem. Aqui em categoria, a gente vai colocar forças. Subcategoria, a gente vai colocar força de reação. E aqui em selecionar componente, a gente vai colocar componente Y, que a gente quer no sentido Y aqui, saber qual que é a força de reação. E aqui foi aquele último posicionamento que eu falei lá, que eu realizei, né? Que foi o quê? A ponta do parafuso e a superfície aqui da caixinha de madeira, certo? Da peça de madeira. Então, eu tenho que clicar em posicionamento aqui. Qual é o posicionamento que eu tenho para a gente achar a nossa força de reação? Que é aquele último posicionamento que eu fiz, que é esse aqui, ó, tá vendo? Beleza, cliquei lá, eu só sumir aqui e vou dar um OK. Aí agora é o seguinte, ó, que foi aquilo que eu te falei. O próprio SolidWorks avisa, ó. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Este estudo de movimento tem restrições redundantes que podem levar a resultados de forças inválidas. Gostaria de substituir as restrições redundantes com buchas para assegurar os resultados válidos? Observe que isso tornará mais lento o cálculo do estudo de movimento. Então ele já está avisando aqui, né, que se você tem restrições nesses posicionamentos redundantes, os cálculos de força que você vai precisar obter desse estudo, eles não são confiáveis. Então ele tem um outro método que ele faz, que é substituir esses posicionamentos redundantes por bushings. E aí para assegurar esses nossos valores aí. Só que eu particularmente não uso isso porque às vezes ele dá uns valores inválidos lá também. Então eu uso um outro sistema de montagem que eu vou mostrar depois. Mas primeiro eu vou mostrar isso daqui, ó. Então eu vou colocar aqui não, porque eu não quero substituir por buchas. Então eu vou colocar não aqui e ele vai dar o resultado. E por coincidência eu já tinha feito esse estudo, mas foi até bom dar esse resultado aqui. E você deve estar se perguntando, mas deveria dar um valor errado, porque o que a gente calculou bateu certinho lá, né? Ó. Força de reação nesse ponto aqui deu 284 newtons. Mas o que acontece? Algumas situações, porque o próprio SolidWorks te avisou lá, né, que esses valores não são confiáveis. Em alguns casos ele dá certo, como deu aqui pra gente. Então foi até bom dar,
Porque vai ter situações que você vai fazer suas simulações aí e não vai bater e você não vai saber por quê. Quando a gente tem uma outra opção aqui, ó, de transformar esses, zerar na verdade essas redundâncias aqui, ó, que é o que? A gente vem aqui, ó, em propriedades e aqui nessa parte aqui, ó, substituir posicionamentos redundantes com buchas. Se a gente clicar aqui e dar um OK e rodar o nosso estudo, ele vai zerar aqui as nossas redundâncias, né? E aí você pensa, bom, eu não tenho redundância nenhuma, então o meu resultado vai dar certinho. Então quando a gente voltar aqui, ó, como a gente recalculou isso tudo, a gente vai clicar com direito e exibir aquele resultado que a gente estava vendo antes. Exibir plotagem. E aí você vê que não bateu, ó, menos 272 newtons. Então, você vê que às vezes o SolidWorks tenta substituir esses posicionamentos redundantes por buchas, só que não dá certo, que é o que a gente está vendo aqui. Então, você pensa às vezes no seu estudo aí, que você zerou as redundâncias ali e que o seu resultado está confiável, mas na realidade não está. Então, mesmo se a gente pegar aqui, ó, e deixar com redundâncias, vai ser pior ainda. Por coincidência, nesse caso aqui, deu certo, tô recalculando aqui, deu certo o valor, mas não é confiável. Então, quando não é confiável? No caso, é confiável quando você já fez o cálculo analítico, mas tem situações que você não vai fazer o cálculo analítico, então você tem que saber a maneira correta de fazer esses posicionamentos aí, tá bom? Então vamos ver como é que é. Bom, então vamos ver como é que faz da maneira correta aí para a gente obter os resultados, fazendo os posicionamentos redundantes da maneira certa aí, tá bom? Então para isso eu vou criar um novo estudo aqui, ó, clico com direito, clico aqui em criar novo estudo e vou apagar esse primeiro estudo aqui, ó, certo? Vou vir aqui em modelo e a gente vai apagar esses posicionamentos que a gente fez aqui, ó. São os posicionamentos convencionais que a gente faz, certo? Vou apagar eles aqui. Antes de fazer o posicionamento correto, eu vou te mostrar por que esses posicionamentos redundantes, né, essas restrições redundantes aparecem. Para isso eu vou clicar aqui ó, nessa peça e vou fixar ela no espaço. Né? Vou clicar com o direito em cima dela aqui e clico em fixar. O que eu fiz? Eu restringi os graus de liberdade dela. Então se eu clicar nela aqui e tentar mexer, eu não vou conseguir transladar e nem rotacionar nenhum dos eixos aqui, certo? E esse parafuso aqui, ó, eu vou fixar normalmente aqui igual a gente fez da outra vez. Vir aqui nas faces cilíndricas, colocar concêntrico. E nessa face e nessa aqui da porca, em vez de aresta, eu vou colocar a face aqui da porca. Vou colocar ela coincidente aqui, beleza? Então essa minha peça está fixada e essa aqui ela está... a gente fez o posicionamento dela convencional. Então a gente vai vir em estudo. Agora eu vou vir aqui em aplicar motor nesse botão aqui e vou aplicar um motor rotativo. Aqui eu preciso indicar o local do motor, que vai ser nesse parafuso aqui. Clico na parte cilíndrica e vou colocar aqui para ele girar 10 RPM aqui. E vou dar um OK. Aqui está em animação, né? Vou colocar em análise de movimento e calcular meu estudo. Beleza, ele calculou. E agora a gente vê aqui embaixo que em posicionamentos a gente tem duas redundâncias aqui, né? A gente vê aqui em graus de liberdade, a gente vê aqui as nossas redundâncias. E por que essas redundâncias aparecem, né? Vamos entender por quê. Ó. Vamos vir aqui em modelo e a gente vai dar uma olhada aqui nesses posicionamentos aqui. Quando a gente coloca o posicionamento de concêntrico, a gente está travando alguns graus de liberdade aqui, né? Se a gente olhar o nosso sistema de coordenadas aqui, a gente olha aqui o eixo Z, aqui, por exemplo, né? Quando a gente está colocando concêntrico, a gente está travando o movimento desse parafuso aqui no eixo Z. A gente também trava o movimento no eixo X aqui, né? Porque ele não vai nem para o sentido nem em X e nem em Z.
E ele também não rotaciona, em Y ele vai, né? A gente deixar aqui, ele se movimenta quando a gente coloca concêntrico. Só que quando a gente coloca concêntrico, a gente também trava, por exemplo, a rotação no eixo X aqui, né? E no eixo Z. Ele não vai conseguir rotacionar. Só no eixo Y aqui, certo? Se a gente olhar aqui, ó, ele consegue rotacionar. Quando a gente coloca coincidente aqui, ó, por exemplo, essa face com essa face da porca aqui, né? Com a face da haste, ele vai travar o movimento de Y que não estava até então travado, certo? Só que ele também vai travar, por exemplo, a rotação aqui em X e a rotação em Z, né? Porque se eu colocar coincidente essa face com essa face aqui, eu já não consigo rotacionar nem em Z e nem em X aqui. Só que quando eu coloquei concêntrico, eu também estava travando já essas rotações, né? Então, por isso que ele dá essas redundâncias aí na hora de fazer os nossos cálculos lá de Solid Motion, não bate por causa dessas redundâncias. Então, vamos ver como é que faz para fazer uma montagem sem essas redundâncias, beleza? Bom, a primeira coisa vai ser deletar esses posicionamentos aqui. E a gente vai fazer tudo de novo, só que agora tem que prestar atenção, tá? Porque, ó, aqui tá fixo, né? Vou tirar aqui, clico com direito, flutuar. Agora ele está movimentando, certo? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar posicionamento que não causa essas redundâncias, que é o quê? Posicionamentos mecânicos, a gente vai vir aqui em dobradiça. Quando a gente coloca a dobradiça, a gente vai vir aqui, eu vou mostrar como é que funciona. Nessa primeira aqui, caixa de seleção, ele pede para a gente selecionar as faces concêntricas, né, que vão ser as faces cilíndricas. Então, eu vou clicar nessa e nessa aqui, por exemplo. E nessa outra caixa de seleção são as faces coincidentes. Por exemplo, é essa daqui e essa daqui, ó. Aí, viu lá, ó, ele colocou já o nosso posicionamento. Deixa eu apagar aqui, ó. Ele já definiu aqui o nosso posicionamento. Com apenas um posicionamento, a gente já definiu ali. Deixa eu até te mostrar do mesmo jeito que a gente fez da outra vez aqui, né? Eu vou colocar esse posicionamento aqui, ó. Ver se dá certo, né? Tem que dar. Posicionamento mecânico aqui, a gente vai em dobradiça e tentar fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro estudo, né? As duas faces cilíndricas e as duas faces coincidentes aqui. Agora a gente vai voltar aqui no estudo e a gente já tem o motor aplicado ali, né? O nosso parafuso. Vou rodar esse estudo aqui, ó. Beleza, terminou. Agora a gente vê que tem zero redundâncias ali. Então esse tipo de posicionamento, ele elimina as redundâncias aí para a gente fazer os nossos estudos. Então vamos voltar aqui. Vamos terminar de fazer o que a gente estava fazendo. Vou apagar essa daqui para a gente fazer de novo. Então vamos colocar aqui também esse posicionamento de posicionamentos mecânicos, né, de dobradiça. Aqui nessa outra face aqui, ó. Essas faces cilíndricas e as faces coincidentes vão ser essa e essa daqui. Beleza. O próximo vai ser essa e essa daqui. Opa, tem que voltar aqui em dobradinha, né? E as faces coincidentes, né? Seleções coincidentes vai ser essa e essa daqui. Certo? Agora, uma outra situação que eu posso fazer também para evitar esses posicionamentos redundantes é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, criado nessa peça aqui, um eixo. E a gente também tem, eu vou clicar aqui em habilitar, né, para a gente observar, em ponto aqui, ó. Eu criei alguns pontos estratégicos aqui, mas a gente vai usar só esse aqui, ó, para exemplificar. Eu vou colocar aqui, em vez de eu colocar como dobradiça, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está no centro do furo aqui, tá? E nessa face aqui, ó, certo? Deixa eu abrir a peça aqui para ver melhor.
poderia isolar, né? Tá vendo, ó? Ele tá aqui. Vou isolar aqui, ó, pra gente ver. Ela tá ali no fundo, tá vendo? E tá bem no centro do furo. E eu vou colocar esse posicionamento agora, ó. Vou vir aqui em posicionar, vou clicar aqui no eixo e nesse ponto. Aí ele criou um posicionamento lá também, pra gente que não causa redundância, tá vendo? Já tá lá. Aqui eu posso fazer na mesma situação, mais ou menos como que eu fiz ali. Eu fiz com o eixo, né? E o ponto, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer o ponto aqui, criei um ponto aqui em cima também, e nessa face aqui, ó. Certo? Ó, só para você entender, quando eu movimento ela aqui, ó, ele não tá igual, coincidente igual tava antes ali, né? Mas quando eu colocar concêntrico aqui, ele vai definir posição lá, tá vendo? Então isso aqui também não causa posicionamentos redundantes. Agora, por fim, eu vou fazer esse último posicionamento aqui, que vai ser dessa maneira também, ó. Pode ser assim também. Ponto e face. Beleza. Tá totalmente definida a nossa montagem aqui. Se eu mexer aqui, ele não vai mexer. Vamos para o nosso estudo. Como eu atualizei os posicionamentos, ele aparece essa mensagem aqui. Ele está pedindo para, se a gente quer atualizar as chaves, eu vou colocar aqui não aqui. E vou apagar esse motor aqui, que é o que estava sendo do estudo anterior, né? Eu coloquei sim, não tem problema também. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o estudo normal, igual a gente tinha feito antes, né? Vou aqui em força, vou aplicar, a gente já tinha explicado isso, né? Na face aqui, vou aplicar a força, vem aqui em direção nessa aresta, e o sentido vai ser para baixo. E o valor da força, 350 newtons, e ok. Estou fazendo rápido porque a gente já fez antes, né? Vou ocultar esses pontos aqui, só para a gente ficar mais fácil de visualizar, e esse eixo. E agora eu vou rodar o estudo. Mesmo esquema, aparentemente não foi feito nada, mas ele já calculou ali. Se a gente descer aqui, ó, a gente vê que agora a gente tem 0 redundâncias, tá vendo? Então a gente não fez nada, não apareceu mensagem nenhuma do SolidWorks daquele erro de buchas lá, lembra quando apareceu? Então aqui já é mais confiável o nosso resultado. Então se a gente vir aqui ó, em resultados, a gente vem aqui em forças, né? Em categoria, em subcategoria a gente vem em força de reação. Componente vai ser a componente Y. E aqui eu preciso selecionar o nosso posicionamento, que vai ser esse coincidente aqui. Que a minha força de reação vai estar aqui, certo? E dou um OK. Aí ele já calcula lá, 284 newtons. Viu que não apareceu mensagem nenhuma. Então, se você quiser fazer uma montagem maior, para você ter mais precisão nos seus resultados, você tem que fazer dessa maneira. Aqui a gente pode até clicar com direito aqui no eixo, propriedades do eixo. A gente pode vir aqui em número, aumentar as casas decimais se você quiser. Ele aumenta ali, tá vendo? 284,01 até 0,2, está ali no meio. Foi o que a gente calculou lá, né? Agora bateu o resultado certinho e com confiança. Então é dessa maneira que a gente tem que fazer para habilitar, para fazer os cálculos precisos no SolidWorks Motion. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Queria trazer para vocês essa parte de cálculo de reação usando o SolidWorks Motion. Você viu que foi bem simples na realidade, que a gente só aplicou uma força e extraiu o resultado. Só que o mais importante que eu queria trazer para vocês é essa parte de posicionamentos redundantes. Se você não souber trabalhar com eles, seu resultado pode sair errado e você não vai saber por quê. Então eu também fiz essa parte de cálculo analítico para você ter mais segurança. Porque você viu que a gente já sabia o valor que teria que dar, a gente fez os cálculos analíticos ali, foi uma oportunidade até para a gente revisar esses conceitos da resistência dos materiais, né? Da mecânica, na verdade, porque a gente fala que a gente faz na faculdade, tira aquela notinha para passar e depois fala que vai revisar e acaba não revisando. Então essa foi uma oportunidade para a gente revisar esse assunto também, porque a gente sabe o valor que ia dar ali, né?
valor analítico. Depois a gente foi usando as ferramentas lá, que foi o SolidWorks Motion, extraiu o resultado, aplicou nesse projetinho aqui e a gente viu que bateu tudo certinho, mas a gente só viu que bateu porque a gente só teve segurança porque a gente fez todos os passo a passo, né? A gente fez o cálculo analítico, sabia quanto que teria que dar ali, usou as ferramentas do jeito certo ali, no caso o SolidWorks Motion, e viu que bateu os resultados certinhos e com segurança para a gente aplicar nos nossos projetos, tá? Então, para você fazer sozinho depois, você tem que prestar atenção nessa parte de posicionamentos redundantes, tá bom? E é isso aí, me segue no Instagram lá, se você não me segue. Lá no link da bio tem os arquivos, tem um link com o grupo do Telegram para você baixar esses arquivos aqui, tá? Se você quiser fazer essa simulação aí, tem um PDF também com a parte analítica. E é isso aí, galera. Valeu, fui!